Evangelho de Jesus, relato de João, capítulo 17. Evangelho de Jesus, relato de João, capítulo 17. Nós vamos ler esse trecho a partir do versículo 11. Vamos ler a partir do versículo 11. Evangelho de Jesus, Evangelho de Jesus segundo o relato de João, Evangelho de Jesus, o relato de João, capítulo 17, a partir do versículo 11. Essa é a oração sacerdotal de Jesus, também conhecida como a oração intercessória. Eu leio assim a partir do verso 11. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome, o nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para ti, e digo isso enquanto eu estou no mundo, para que eles tenham minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo, e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me amaste. Até aqui, depois nós continuaremos a leitura, vamos orar. Pai, aquieta o nosso coração, apazigua as nossas emoções, traz paz à nossa mente também, para que reconheçamos nas letras sagradas a tua voz, falando conosco esta manhã. Toca no coração de cada um de nós, ó Deus, porque teu é o poder, a glória, o domínio para todo sempre. Mas o Senhor, apesar de toda a glória, tens uma palavra para cada um de nós. Quão grande amor, quão poderoso é o Senhor, Pai Santo. Obrigado pela oração de Jesus, que nos transforma. Em nome dele mesmo oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, baseado nesse trecho das Escrituras, a oração sacerdotal de Jesus, eu quero falar com vocês sobre este tema, a oração que me transforma. No Novo Testamento nós temos várias orações. O apóstolo Paulo orou. Pedro também fizeram algumas orações. Paulo, muitas outras. Os profetas oraram. E Jesus orou. E só há uma razão, segundo o Evangelho do Senhor Jesus mesmo, em Mateus capítulo 5, pela qual os homens de Deus oraram publicamente. É para ensino. É para demonstrar a nós o que fazer, como fazer e, acima de tudo, mostrar a nós o que o próprio Deus está realizando. João capítulo 17 não é uma oração sobre o que nós temos que fazer, mas é o que Jesus está fazendo antes mesmo da fundação do mundo. É o que o Pai está realizando antes mesmo da fundação do mundo. E o que o Espírito Santo está fazendo desde então e alcançando até os nossos dias. É uma oração didática e, portanto, uma oração que nos transforma. Essa oração, ela promove alguns movimentos. O primeiro deles é um muito interessante. Depois eu falo dos outros três. O primeiro deles começa no verso 1, que nós não lemos agora há pouco, mas eu quero destacar que diz: depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, Pai. Ele nos mostra aqui que só é possível orar quando você transcende essa realidade material.
Quando você se concentra, erguer os olhos, levantar os olhos, tem a ver com parar de olhar somente na horizontalidade. Parar de enxergar apenas o aqui e agora. Parar de olhar apenas para os lados. Erguer os olhos, olhar para cima. Quem ora, e ora bem, olha para cima. Não olha tanto para o seu coração, se bem que isso pode ser feito. Não olha tanto para os lados, mas sobretudo olha para cima, como Paulo diz aos Colossenses capítulo 3, verso 1. Olhai para as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são de cima, onde está Deus. Muitas vezes a nossa oração, ela não cresce, muitas vezes a oração não vai adiante, porque o nosso olhar está fixo somente na nossa realidade, nos nossos pedidos, nas nossas intenções, nas nossas necessidades e desejos. Mas Jesus nos ensina primeiramente que a oração que transforma, olha para o alto, olha para cima. Agora vamos às próximas realidades de mudanças e transformações. A primeira transformação, excetuando essa que falei, é do eu para o nós. Observe mais uma vez o versículo 11. Jesus disse, não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Primeiramente esse texto. Olha o que Jesus disse, observe bem cada letra. Ele disse, cada palavra, não estarei mais no mundo, mas não vou deixar vocês isolados, não vou deixá-los sozinhos, não vou deixá-los órfãos. Eu não estarei mais no mundo, mas vocês estarão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ele está está nos mostrando uma transformação que o próprio Deus está operando, do ego para o nós, do eu para o nós. Esta é a primeira transformação que a oração de Jesus provoca em nós. É a primeira transformação que ele promove. Ele está nos falando de unidade. Daqui a pouco nós leremos mais 2 ou 3 versículos sobre este ponto, mas eu quero parar um pouquinho, porque a unidade muitas vezes ela é representada ou percebida como uma união exterior e superficial. Ou seja, como nós temos um grupo, uma panela, que todo mundo se conhece, que todo mundo fala bem um do outro, que todo mundo tem afinidade, nós então usamos erroneamente a palavra estamos em unidade. Mas não foi essa união externa que Jesus chamou de unidade. Isso é bom até que aconteça, desde que a panela esteja sem tampa. Porque nós somos seres sociais e vamos nos relacionar por afinidades, isso é inevitável, mas a panela não pode ter tampa. Tem que ter espaço para mais alguém. Mas Jesus não está falando sobre este tipo de unidade, até porque isso não é unidade. Jesus está falando sobre uma unidade interior, invisível, que alcança todos os cristãos no mundo todo, em todas as épocas, numa realidade invisível e que se manifesta localmente. E é algo que Deus está fazendo. Todas as vezes que eu quero colocar o meu tom de unidade, o meu jeito de unidade, eu acabo complicando. Eu acabo produzindo algo que não é unidade de fato. Vejam os textos seguintes, versículos 21 a 23. Olha bem a oração de Jesus. Ele disse, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. No versículo 11, ele fala que esta unidade ela é realizada a partir do nome, o nome de Jesus. Nos versículos 21 e 22, afirmam que esta unidade ela é promovida a partir da glória, a glória de Jesus. Comecemos pela glória. Glória tem vários sentidos no Novo Testamento, na Bíblia como um todo. Glória, especialmente no Antigo Testamento, significa peso. Literalmente a palavra quer dizer peso. É por isso que Deus nos diz, através do profeta, que Ele não compartilha a glória dele com ninguém,
porque é pesada demais. Só Deus aguenta, só Deus suporta este peso de glória. A carta aos Hebreus, que está revisando ou revisitando o Antigo Testamento, utiliza a palavra glória também nesse sentido de peso, peso de glória. Mas a palavra glória também significa brilho. Significa brilho. E aqui nesse texto especialmente, essa glória significa poder. Mas de que poder ele está falando? Ele está falando do poder da cruz. João, especialmente o evangelista, todas as vezes que utiliza a palavra glória, ele a conecta à cruz. E talvez você pense, mas na cruz foi a dor, foi o sofrimento, e você está correto. Mas aquilo que os romanos chamaram de escândalo, aquilo que os judeus chamaram de tropeço, de loucura, o Evangelho de Jesus chama de poder, e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é glória. Ele nos uniu na glória, na cruz. O Evangelho de João nos diz, quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá todos a ele mesmo. Quando a cruz de Cristo foi erigida de um modo especial, espiritual, invisível, você e eu, nascidos de novo, estávamos lá, colado nele, jungido nele, unido nele. E essa unidade a partir do sofrimento, a partir da glória, ela é uma realidade invisível. Nós não tocamos, nós não pegamos, mas nós sabemos que ela é real. Nós estamos unidos, nós os cristãos no mundo todo. Aqui na Ucrânia, no Irã, tem cristãos também, em Israel, nos Emirados Árabes, em todo lugar, estejam eles em guerra ou não, há sempre uma luz do Evangelho, há uma igreja pequenininha ou maior, e todos nós estamos unidos nesta manhã, nesta noite para alguns, em alguns lugares, estamos unidos numa glória única, o poder da cruz, e num nome único, o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que ele nos muda do eu para o nós. Até a primeira oração que ele ensina aos discípulos tem o nós. Pai nosso, não Pai meu, Pai nosso que estás nos céus. E esse Pai nosso, ele nos dá o pão nosso que está na terra. O Pai nosso que estás nos céus nos dá o pão nosso que está na terra. É tudo o nós. E essa é uma mudança radical, especialmente para o nosso tempo. A nossa sociedade está cada vez mais individualista. O Evangelho, ele aborda o pessoal, a perspectiva pessoal. A salvação é pessoal, a santificação é pessoal. Mas ele não trabalha, não dá as mãos para a perspectiva individualista. Isso foi quebrado, rompido na cruz. Nós somos o corpo de Cristo, e cada um de nós é membro deste corpo, o nós prevalece, e esta é uma mudança, é uma transformação que Deus faz em nós. É uma unidade invisível. Quando nós olhamos para a terra, nós olhamos e vamos com uma lista, e uma caneta e um papel fazer uma lista das igrejas que existem, nós enxergamos centenas delas, nós anotamos centenas delas, mas quando Deus olha dos céus, com o seu papel santo e a sua caneta santa, ele vai colocar as igrejas que existem, ele não vê plural, ele vê apenas uma igreja. Ele nos enxerga apenas como uma igreja. E as denominações, elas vão existir, mas elas são apenas linhas que nos identificam e não linhas que nos separam. Pelo menos não deveriam ser. Na conferência Altitude, recente, passada, eu fiz um exercício que eu quero repetir aqui. Porque eu quero falar do verso 11 agora. Essa unidade a partir do nome, o nome de Jesus. Então, só nesta manhã, convenhamos que este grupo aqui é o grupo batista, da Convenção Batista Brasileira, incluindo a galeria. Então repita com o pastor, Convenção Batista Brasileira. Convenção Batista Brasileira. Esses batistas são lindos, olha só, nem precisa falar de novo, tá? Mas eu quero repetir, vocês são o quê? Convenção Batista Brasileira. Ok. Agora esse grupo aqui é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Pode repetir? Uma igreja animada, presbiteriana. Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais uma vez. Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse pessoal aqui é a Igreja Assembleia de Deus. Oh, glória! Aí. Igreja Assembleia de Deus. Vamos lá. Você corre sempre um risco quando faz algo assim, né? Igreja Assembleia de Deus. E esse grupo aqui
Igreja Lagoinha. Não, vocês não estão parecidos com Lagoinha, não. Vamos mudar então, tá bom? Vamos mudar. Igreja Batista Regular. Apareceu com a regular. Igreja Batista Regular. Igreja Batista Regular. Então daqui para lá, vocês são o quê? Igreja Batista Regular. Tem que falar igreja primeiro. Igreja Assembleia de Deus. E vocês? Igreja Presbiteriana do Brasil. E vocês aqui? Tem que falar o nome completo. Agora eu vou contar até 3 e você vai repetir a sua igreja, que lembrando, para esse exercício é essa, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. Entenderam alguma coisa? Dá para entender? O mundo entende isso? Agora eu vou contar até 3 e vocês falam o nome do versículo 11. Jesus. Vocês vão falar simplesmente Jesus. 1, 2, 3. Jesus. Agora entendeu? Entenderam? Sim? Está claro. Não estarei mais no mundo, mas eles estarão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, o nome de Jesus. Para que o mundo entenda. O texto diz, para que o mundo saiba, para que o mundo entenda. A nossa divisão, conquanto muitas vezes necessária por causa das diferenças gritantes doutrinárias, ela é um escândalo para o mundo. Eles perguntam, por que tantas placas? Por que tantas igrejas? Mas qual é o paradoxo? Se nós tentarmos resolver isso, e muitas vezes homens bem intencionados já tentaram resolver isso, as coisas se complicam mais ainda. Surge uma nova denominação dizendo que nós somos antidenominacionais, não concordamos com a multidão de placas, venham para nós, se reúnam conosco. E aí nós vamos avaliar a doutrina, e é uma doutrina muito diversa, muito complicada. Porque o homem não dá conta de fazer aquilo que somente Deus dá conta. E a segunda razão é porque essa igreja, por mais que nós carinhosamente a chamamos de nossa igreja, convidamos alguém, vamos à nossa igreja, vamos à minha igreja, ela é na verdade... Ela é de forma genuína, ela é de forma poderosa e sobrenatural. A igreja de Jesus Cristo é a igreja do Senhor. Foi Ele que morreu por ela, foi Ele que se sacrificou por ela, Ele que intercede por ela, e é Ele que buscará a igreja no final das contas. Mas nós estamos unidos no nome, e essa é uma transformação do eu para o nós. Aqui, localmente, se nós entendermos isso, já vai ser um grande passo. Um grande passo. O nós inclui pessoas diferentes. O nós inclui pessoas que nós não conviveríamos facilmente. O nós inclui pessoas difíceis, que pode ser eu mesmo. O nós inclui todos, na multiforme graça de Deus. Mas há uma segunda mudança que o texto propõe. É a mudança do mundo para a palavra. Do mundo para a palavra. Agora, volte um pouquinho aí, ainda no verso 11, eu quero ler apenas a parte B do verso que diz: Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Enfatizamos isso. Agora veja a parte A do versículo. Essa é a parte que eu quero destacar agora. Não estareis mais no mundo. Não estarei, Jesus dizendo, não estarei mais no mundo. Mas eles, os discípulos, estão no mundo. E eu vou para ti. Então, eu não estarei mais, agora eles estão no mundo. Eles estão no mundo. Mas veja o que diz o verso 14. Eu lhes dei a tua palavra, versículo 14. O mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados. Vamos entender essa passagem. É muito importante. Primeiro Jesus diz, no versículo 11, não estarei eu mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eles estão no mundo. Seria, pensamos nós, maravilhoso se no momento do novo nascimento,
milagre que o Senhor realiza, num piscar de olhos, num estalar de dedos, nós fôssemos transportados, arrebatados naquele momento para a glória celestial. E nunca mais mundo, nunca mais seria, pensamos nós, maravilhoso. Mas o próprio texto da oração sacerdotal de Jesus diz o porquê Ele nos deixou no mundo. Ele nos deixou no mundo com uma missão. Nós temos uma missão. E essa missão precisa ser completada, realizada. É uma extensão, uma ampliação da missão do próprio Senhor Jesus. Olha quanta responsabilidade, mas quanto privilégio. Ele diz no verso 11 essa realidade. Ele completa essa realidade no nosso coração. Mas a partir do versículo 14 ele diz: eles estão no mundo, mas não desarmados. Porque no verso 14 diz: eu lhes dei a tua palavra. Agora, olha o primeiro efeito desta palavra. Eu chamo a sua atenção. Fixe aqui a sua mente. O primeiro efeito desta palavra no mundo, no cristão, nos diz 1 de Pedro capítulo 1, a partir do versículo 21, que a palavra é a semente que gera o novo nascimento. Nós ouvimos a palavra, essa palavra produz fé, e nós, portanto, respondemos a esta fé, e somos regenerados, de acordo com Pedro capítulo 1, verso 21, por uma semente incorruptível. Em nós, o primeiro efeito da palavra é gerar fé e gerar conversão, mudança de vida. Mas no mundo, olha o que o versículo diz, gente. Olha o que o texto diz. O primeiro efeito da palavra, a partir de nós, no mundo, é que o mundo vai nos odiar. Isso é inevitável. É a palavra mais pura de Jesus. Ele não está fazendo uma apologia ao sofrimento, uma apologia ao mal. Ele não quer que você saia daí com a camisa dizendo: atire pedras em mim. Ele não quer que você saia com uma placa provocando as pessoas, fazendo piquete, provocando as pessoas. Mas ele diz que, inevitavelmente, por causa desta palavra que ele deu, esta palavra que é a palavra da aliança, que tem determinações, decretos de Deus, que tem um jeito de viver, que tem uma cosmovisão diferente da cosmovisão deste mundo, vai atrair perseguição, vai atrair ódio. As pessoas vão odiar você por ser um cristão bíblico. Preste atenção, se você for, entre aspas, um cristão nominal, esse ódio não vai bater à sua porta. Mas se você for um cristão bíblico comprometido, o texto diz, você vai ser odiado. Assim como Jesus também foi odiado. Nós não podemos, disse o A.W. Tozer, esperar aplausos num mundo em que o nosso Cristo foi crucificado. Não tem como ser aplaudido num mundo em que Cristo foi crucificado. E ele diz, então, eu oro, eu rogo. Rogar é uma oração mais intensa. Ele diz, eu rogo, mas eu não rogo que os tires do mundo. Eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Que os guardes de Satanás. Porque Satanás vai usar esse ódio do mundo contra a igreja. Então, olha que realidade profunda. Jesus está realizando, através do Espírito Santo, uma transformação em nós, do eu para o nós. Mas agora uma transformação do mundo para a palavra. Como perguntaram aquele capitão marinheiro. O mar está um pouco bravio. Marinheiro, o senhor irá singrar os mares mesmo assim? Ele disse, o problema não é o navio no mar. O problema é o mar dentro do navio. O problema não é o crente no mundo. O problema é o mundo dentro do crente. E esse mundo aqui não é esse mundo bonito que inclui Chapada, o Pantanal, que inclui as belezas de Cuiabá. Não é este mundo. O mundo aqui é um sistema. Sistema de valores, de coisas, de realidades que confrontam o Evangelho, que depõem contra a presença de Deus, que tenta apagar a presença de Deus. Este é o mundo. Você está no mundo cosmos, mas você tem, brigando ali neste mundo, o aion, essa palavra grega significa era, ou mundo também, que é o sistema de valores. Ou seja, esse sistema de valores odeia a sua família, odeia a minha família. Esse sistema de valores odeia os seus filhos. Esse sistema de valores odeia a igreja. E esse sistema de valores odeia a palavra, odeia o Evangelho.
Agora, isso é desde que Jesus veio ao mundo. Ele disse assim: primeiro odiaram a mim, vão odiar vocês também. Mas ele faz uma oração bonita, ele diz: eu peço que os guardes do maligno. É um reflexo da oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6. Porque em Mateus capítulo 6 a oração termina: livra-nos do maligno. Amém. Algumas versões diz: livra-nos do mal. Amém. Livra-nos do mal, amém. O irmãozinho mais velho chegou para o mais novo e disse: olha, eu tenho medo do Homem-Aranha. Eu tenho medo dele aparecer na minha janela. Eu também tenho medo do Superman. Não sei porquê, eu tenho medo do Superman. Eu tenho medo do Aquaman, eu tenho medo de todos os heróis. O mais novo disse: eu só tenho medo de um super-herói. Qual? A mamãe fala dele todas as noites. Qual? E livra-nos do mal, amém. Do mal, amém. Esse daí eu tenho medo. Mas nós cristãos não podemos ter medo deste mal, deste maligno. Mas Jesus nos ensinou: livra-nos do mal. Esse mal, a palavra grega é poneru, que significa maligno. É o mesmo título que é dado a Satanás. E é a mesma palavra que aparece aqui nesta porção. Jesus diz: eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Por quê? Porque eles não pertencem a esse sistema de coisas, assim como eu também não sou deste mundo. Agora entra duas realidades interessantes aqui. Primeiro, na oração, ele fala assim, dessa transformação do mundo para a palavra. Ele diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, o registro da palavra de Deus é a Bíblia. Essa palavra, quando ela é lida em piedade e com a ação do Espírito Santo, ela vai nos santificar. O que significa santificar aqui? Separar do mundo. É uma separação para a justiça. Ele se refere ao seu pai aqui 3 vezes. A primeira vez por pai, pai. E em segundo lugar, ele fala Pai Santo. Pai Santo. E em terceiro lugar, Pai Justo. O que ele está nos ensinando é que, à medida que nós vamos crescendo neste relacionamento com Deus, nós vamos primeiro enxergá-lo como um pai, um paizinho amoroso. E essa é uma fase da nossa vida cristã, a fase do afeto, a fase do venha como está, venha do jeito que você está, é a fase do abraço, do aconchego. Mas depois a gente cresce nessa dimensão e a gente começa a se referir a Deus como Pai Santo. Irmãos, Deus é santo. A Bíblia não diz que Deus é amor, amor, amor. Mas Ele é amor. A Bíblia não diz que Deus é justo, justo, justo. Mas Ele é justo. Mas a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. E há 24 anciãos nos céus, dioturnamente, no nosso cronos, dizendo, diante do trono, está lá em Apocalipse: santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. E Ele também é justo. Ele é justo. Então, o instrumento, a ferramenta que Ele usa para nos santificar é a palavra dEle. O crente que não estuda a palavra tem sede de santidade, mas não chega lá. Porque não é uma busca de regras e princípios mortos. Não é simplesmente letras, são letras sagradas. E ele se dirige à Bíblia, e a Bíblia o muda, o transforma. Isso leva a vida inteira. A Bíblia vai mudando as nossas perspectivas. A única forma de um cristão ser santificado é através da ferramenta Palavra de Deus, do poder do Espírito Santo, do incentivo que o Pai nos dá, e na ação e no nome de Jesus. É toda a Trindade participando da nossa transformação e da nossa mudança. É o que Deus faz, é a vida toda. Mas aí ele diz, para concluir esse segundo ponto, ele diz assim: olha, eu me santifico por eles também. Mas santidade é deixar o pecado e se apegar a uma vida com Deus. Jesus precisa se santificar nesse sentido? Não. É que a palavra santificar também tem o sentido de separar para um propósito. Que é o segundo sentido, pastor Flávio, é a palavra consagrar. O primeiro sentido é a palavra de separar para algo diferente em Deus.
Mas o sentido que Jesus utiliza agora é, eu me consagro. E ele se consagrou mesmo. Ele orou de madrugada, ele orou ao meio-dia, ele orou à noite. Ele caminhou léguas e léguas, ele foi tentado no deserto, ele se separou por você e por mim. Isso deve tocar o seu coração, isso deve tocar o meu coração. Nós temos o Messias, o Cristo, nós temos Jesus que se consagrou por nós, que pagou o preço por nós. Ele pagou o preço na cruz, mas antes do evento cruz, ele pagou o preço todos os dias da sua vida. Não houve um minuto dos dias de Jesus em que você e eu não estivéssemos na mente dele, nos pensamentos dele. E o profeta Isaías diz isso, que ele viu o fruto do seu trabalho e a sua alma ficou satisfeita. Ele enxergou você, enxergou a mim e disse, eu estou satisfeito, eu me consagrei, estou satisfeito. Ele faz essa transformação. E finalmente, do agora para a eternidade. Olha que coisa linda, irmãos. Do agora para a eternidade. Versículos 24 em diante. Pai, o meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo, onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Agora, essa glória que aparece aqui não é mais a glória da cruz, é a glória futura. É a glória da eternidade. É a glória que João teve um relance no Apocalipse capítulo 1. Está lá a descrição do Cristo glorificado. É a glória que Pedro, Tiago e João tiveram num relance no monte da transfiguração, o Monte Escorpions, lá em Israel. É a glória futura. A glória futura aqui é transparência. O sentido de glória aqui não é mais peso. É transparência, é translucidez. Revestido de glória. E ele diz então no verso 25, Pai justo, o mundo, esse sistema de coisas aí, não te conheceu, mas eu te conheço. E estes reconheceram que tu me enviaste. Quando foi isso? Ele estava se referindo aqui aos 11 discípulos, não a Judas, mas estes aqui. Lá na encarnação do verbo, João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. De alguma maneira aqueles discípulos quando viram a glória, eles disseram, se parece com o Pai. Mas como? Eles nunca tinham visto o Pai, o texto mesmo diz visivelmente, nunca tinham visto. Mas eles entenderam com sentidos espirituais que eles estavam vendo algo muito maior do que a mente consegue captar. E aí eles dizem, cheio de graça e de verdade. O nosso Senhor Jesus é cheio de graça e de verdade. Mas um dia nós o veremos face a face. Um dia nós o contemplaremos na glória eterna. Seja na morte, seja na volta de Jesus, nós o veremos como Ele é. E mais do que isso, a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. Os anjos vão olhar para nós e vão dizer, parece com Jesus, parece com Jesus, parece com Jesus, parece com Jesus. Você está a cara de Jesus, você parece com Jesus. E nós diremos, sim, é o meu irmão mais velho. Temos o mesmo sangue, o sangue da nova aliança. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é lindo demais, isso é forte demais. Olha o que ele diz. E fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo através de nós, a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. A oração de Jesus começa com ele erguendo os olhos, levantando os olhos, e dizendo, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que também o Filho te glorifique. E a oração de Jesus termina falando de uma glória futura. E o hiperlink dessa glória futura com os nossos dias, como é que eu sei que eu estou sendo transformado? Será que é enxergando mudanças comportamentais? Isso sim, mas isso é muito pálido, porque a gente quer fazer o bem, acaba não fazendo. A gente não quer fazer o mal, acaba cometendo. Então, olhar para o nosso comportamento é algo muito raso, muito pálido. Como é que eu sei que eu estou sendo transformado? Assim como a glória é invisível, a unidade é invisível, esse saber também é um testemunho invisível. O fato é que você sabe, de acordo com Jesus, no finalzinho da oração, quando o seu coração é convencido
de maneira inequívoca de que Jesus te ama, te amou e te amará para sempre. Os antigos, os nossos pais na fé, do início da história do cristianismo, eles tinham uma frase que ecoou e se perdeu na história. Mas nós resgatamos nesta manhã. Eles pensavam o seguinte: o santo não é o que nunca peca. O santo é o que se descobre todos os dias mais amado. Como eu sou amado, como você é amado, como nós somos amados por Deus. Deus não tem lata de lixo nem para você nem para mim. E a mesa que nós celebraremos daqui a pouquinho vai falar sobre esse amor, esse amor, esse amor. O que o texto está dizendo, para a gente concluir, é que há uma corda inquebrável, que não se rompe, Itamar, não se rompe, que liga o hoje e nós que habitamos ainda neste corpo, estamos neste mundo, à eternidade, aos céus. O profeta falou sobre essa corda. São laços de amor. Ele nos amarrou e nada, disse o apóstolo Paulo em outra passagem, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o passado, nem o futuro, nem anjos, potestades ou quaisquer criaturas. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele te ama. Vamos celebrar a mesa deste amor. Vamos nos assentar à mesa por causa deste amor. Vamos ceiar por causa deste amor. Vamos viver por causa deste amor. E vamos continuar porque o Filho se consagrou por você e por mim. E agora o chamado deste Pai Santo, deste Pai justo é: sejam santos porque eu sou santo. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai justo, ensina-nos a orar, a oração que transforma a nossa vida. Somos egoístas, mas o Senhor nos chama para o altruísmo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. O Senhor nos chama para a palavra que nos santifica de verdade. Somos seres do presente, do aqui e agora, enfatizamos muito o nosso bem-estar e o Senhor nos chama para a eternidade. E o que une tudo isso é o teu amor por nós. Nosso coração é pequeno, mas o teu coração é maior que o mundo todo. Nossos alvos são pífios, mas o teu alvo para nós é a tua glória se manifestando através de nós. Não fosse o teu amor, estaríamos todos perdidos e condenados. Nos assentaremos agora à mesa do amor de Deus. E oramos para que nesta manhã, essa oração de Jesus nos transforme, mexa com a gente, trabalhe em nós. Em nome de Jesus, nosso irmão mais velho, o nosso Senhor e o nosso amigo. Amém e amém.